E hoje, gente, é o Dia Internacional da Tireoide, uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento harmônico de todo o nosso organismo. Mas você sabe por que o funcionamento correto dessa glândula é tão importante? É o que a gente vai entender a partir de agora, com a nossa entrevista do dia. Eu vou conversar com a endocrinologista Silka Rodovalho, que volta à Edição Manhã para conversar com a gente. Ela também é coordenadora do Departamento de Endocrinologia e Metabologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Oi, doutora, bom dia. Oi, Juliana, bom dia aos seus telespectadores também. Pois é, hoje Doutora, perdão. comemoramos o dia da tireoide, né? Exatamente, assunto extremamente importante, até porque a tireoide é uma glândula pititica, né? Assim a gente muitas vezes não dá muita importância, mas ela tem uma responsabilidade muito grande para todo o nosso organismo. Doutora, fala um pouquinho para a gente quais são aí qual que é a importância, né, dessa glândula. Bom, Juliana, a tireoide é uma glândula pequena mesmo e ela fica aqui no pescoço, né? E ela tem uma importância grande porque ela produz hormônios que vão atuar praticamente em todas as nossas células. Esses hormônios chamam T4 e T3. E eles são responsáveis pelo bom funcionamento das células, eles são responsáveis pelo nosso metabolismo, pelo desenvolvimento, pelo crescimento das células. E assim, quando nós temos ou falta ou excesso desses hormônios, o que afeta a função da tireoide, aparecem alguns problemas de saúde relacionados ou ao excesso ou à falta desses hormônios. A tireoide, os problemas de tireoide são muito prevalentes na nossa população, quer dizer, nós temos um grande número de pessoas afetadas por problemas da tireoide. Exatamente o motivo por que a gente tem aumentado o número de problemas de tireoide, a gente ainda não tem todos definidos, mas a gente está vendo um aumento, sim, do número de problemas. Doutora, aí a gente teria então o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Quais são os sintomas? O que difere, na verdade, esses dois tipos? Quando a gente fala em hipotireoidismo, nós estamos falando de baixa da função da tireoide, né? Falta de função, então não tem a produção dos hormônios que eu mencionei anteriormente. Como esses hormônios são responsáveis pelo nosso metabolismo no geral, com o hipotireoidismo a gente pode ter um quadro de sonolência, de alteração no cabelo, com aumento de queda de cabelo, nós podemos ter alteração na nossa pele, um ressecamento na pele, podemos ter alteração como ganho de peso e podemos ter alterações cognitivas, né? Então a pessoa perde um pouco o funcionamento da parte do nosso cérebro que controla o entendimento, vamos dizer assim, das coisas. Quando a gente tem esse hipotireoidismo afetando os bebês, os recém-nascidos, nós temos um quadro mais grave, porque sem o hormônio da tireoide não há um bom desenvolvimento do cérebro. Por isso que a gente faz aquele teste de pezinho logo quando a criança nasce. Na vida adulta, dependendo da idade que isso aparece, nós vamos ter problemas, sintomas diferenciados. Exemplo, se nós temos esse hipotireoidismo acontecendo antes do crescimento da criança, nós vamos ter uma influência ou vamos atrapalhar o crescimento. Quando nós temos na idade adulta, já vamos ter outras alterações, essas que eu mencionei antes, mas algumas alterações mais pertinentes à idade. O hiper, só completando, é o excesso de hormônio, e aí nós vamos ter sintomas como taquicardia, ou seja, batedeira, nós vamos ter sintomas como falta de ar e uns sintomas como uma aceleração do nosso processo, do nosso corpo como um todo, né? Que é uma perda de peso, ao contrário do hipo, a gente aqui tem perda de peso. Doutora, e como que, se é que é possível, como que a gente pode prevenir? Quais as causas que levam a esses distúrbios? Olha, a prevenção para quando a gente tem os distúrbios de funcionamento não existe muito definidas, né? O grande problema na tireoide é que a gente tem que ter um consumo adequado de iodo.
E o iodo foi adicionado ao sal de cozinha, por ser o sal um alimento universal, a gente foi adicionado o iodo ao sal de cozinha, então isso já preveniu problemas de tireoides que a gente tinha no passado, que hoje a gente não tem mais. Como exemplo, o hipotireoidismo, por conta daquele crescimento de tireoide muito grande que a gente chama de bócio. Mas por que a gente tem problemas de funcionamento da tireoide? Na grande maioria dos casos, ela é devido à produção de autoanticorpos. Os anticorpos são a nossa maneira de nos defendermos contra os vírus e as bactérias. Os anticorpos fazem isso. E por algum motivo, a gente produz esses anticorpos contra a tireoide. Então, esse mau funcionamento leva por uma inflamação secundária a uma doença autoimune. Isso é prevalente tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo. Como é uma doença que não tem uma cura específica, a gente faz a reposição hormonal, no caso do hipotireoidismo, e no caso do hipertireoidismo, a gente tem que tratar com medicamentos que diminuam a produção desse hormônio. Ou seja, doutora, a informação, como sempre, é uma ótima saída para alertar a população e não à toa hoje tem um dia todinho dedicado a falar sobre a tireoide, né? E esse é o grande objetivo, de fato, de ter esse dia internacional para falar da importância dessa glândula? Sim, o Dia Internacional é justamente para a gente chamar a atenção para o diagnóstico e para o conhecimento. Como os sintomas da falta de produção de hormônio, eles são muito comuns e estão muito relacionados também com outras patologias, muitas vezes as pessoas confundem por ter um sintoma como cansaço, indisposição, ganho de peso. Muitas vezes a pessoa acredita que ela tem um problema de tireoide. Realmente, isso pode acontecer, mas nem sempre é o problema que está relacionado a todos esses sintomas. Então, é bom fazer, sim, uma avaliação. É um exame simples, você pode dosar o nível dos seus hormônios no sangue, pode dosar o seu TSH, o seu T4 livre, que é esse hormônio que está sendo produzido. Certo? Então, sim, tem que buscar uma ajuda médica para poder fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico também deve ser lembrado em pessoas que têm familiares com problemas de tireoide. Então, a gente sabe que é uma doença que é muito prevalente, acontece muito em famílias que tenham problemas de tireoide. Então, sua mãe, seu avô tem problemas, a gente tem que ficar atento em relação à presença dos problemas de tireoides, aí provavelmente mais relacionado ao hipotireoidismo. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Um excelente dia. Excelente para vocês também. Nós conversamos sobre a importância da tireoide com a doutora Silka Rodovalho, endocrinologista, e você sabe que você pode rever esse assunto no nosso canal do YouTube. Já já vai estar lá para você ver e rever e também compartilhar com outras pessoas essa notícia.